Você sempre pode extrair coisas boas, mas você tem que entregar primeiro e não querer receber. Que nem uma conta corrente. Primeiro você tem que depositar nela para depois você sacar. 80% das empresas ali, elas morrem nos primeiros 5 anos. Por quê? Porque também não tem a visão de longo prazo, aonde aquela empresa vai de fato chegar, né? Então, se você tem um negócio, é importante que você pare e pense, e não fique apenas no operacional ali no fazer. Você precisa estar tanto no tático quanto também no estratégico na sua empresa. Fala pessoal, bom demais na conta? Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E esse é mais um episódio do Programa Impulso. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora, você que não conhece a gente. Vou deixar aqui também uma playlist. Tem vários outros episódios para vocês assistirem. E Aline, o que é o Programa Impulso? Por que a gente está aqui gravando um vídeo para essa galera? O que a gente quer entregar aqui? Então, aqui é um programa destinado para empresários, donos de pequenas e médias empresas. E aqui a ideia é compartilhar conhecimento, estratégias para que você possa também aplicar no seu negócio. Show de bola. Nós estamos no mercado desde 2019, a gente atua com consultoria para empresas focadas em gestão de pessoas e gestão financeira. Então aqui a nossa ideia é compartilhar muita coisa. Inclusive, mais uma vez, tem um card bem aqui em cima que é para você ver vários outros episódios, tem de vários assuntos. Então tem bastante coisa que vocês podem curtir lá, tá? E para ficar mais fácil, vocês podem também se inscrever e tocar no sininho, porque aí todo vídeo novo, que é às quintas-feiras, às 19h30, sempre vai ter um vídeo novo, você vai receber uma notificação do YouTube. Então, já se inscreve aí. É isso aí. E hoje esse episódio é um pouco diferente, né? Nós vamos trazer um assunto não necessariamente voltado para o empresário, mas a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa transição da CLT para a questão do empreender, né? Ah, sim. Isso é legal, porque assim, tem muita gente que vai estar assistindo a gente que já passou por essa fase. Tem uns que nasceram como empreendedores e prolificaram. Tem alguns que foram como CLT e sentem um desejo ali, talvez, de migrar para um empreendedor, né? Ou seja, ter o seu próprio negócio. E tem uns que, digamos assim, querem ficar no CLT e tá tudo bem. Mas a gente quer mostrar como a gente fez isso, como foi essa transição, que foi uma maneira sutil, discreta e elegante, né? Para que houvesse o menor número de impactos possíveis, né? Então a gente compartilha bastante coisa aqui hoje. Fica por aí que tem muita coisa aqui hoje. Muito bem. Bom, vamos então começar compartilhando o que motivou você a sair da CLT e abrir a Penido Consultoria. Eu vou falar minha visão, né, do que me motivou e você pode falar a sua. O que acontece? Quando você está no CLT, lembrando, entre ser um CLT e ser um empresário, ter um negócio, um empreendedor, não tem nenhum que é mais certo, nenhum que é mais errado. A gente só está falando que são estratégias diferentes. De como você quer entregar algo para o mundo, né? Você pode entregar como empregado ou você pode entregar com o seu próprio negócio, enfim. O que me motivou? Eu tive uma carreira aí de 11 anos, mais ou menos, de banco. Passei por 2 bancos, um de médio porte e um de grande porte. E chega uma hora que eu falo assim, cara, é isso que eu quero entregar? Isso tá bom? Eu via alguns empresários, eu era gerente de pessoa jurídica, vi empresário reclamando de muita coisa, eu falo, cara, faz isso, mexe nisso, né? E aí eu falei, eu posso ajudar de uma outra maneira. E então assim, eu queria entregar uma coisa maior, né? Mas o que mais me motivou era a questão de, cara, quando eu tiver um filho e eu, por exemplo, precisar remanejar minha agenda, alguma coisa, para estar junto com ele, para participar de uma reunião na escola, para poder fazer um passeio com ele, alguma coisa. Sendo CLT, eu não ia conseguir ter essa flexibilidade de falar assim, de controlar a minha agenda. Hoje, fazendo o que eu faço, a gente não tem filho ainda, né? Mas fazendo o que eu faço, eu consigo ter mais flexibilidade, porque eu construo a minha agenda. Então, ou seja, a minha disponibilidade está ali e eu entrego. Então, se eu precisar, por exemplo, preciso fazer uma viagem, alguma coisa, eu consigo fazer todo um remanejamento, porque o negócio é meu, toda a entrega, o planejamento é meu. No caso,
é nosso. Então, isso foi uma das coisas que mais me motivaram. E a gente vai nesse programa também destrinchando, né? Porque para a gente estar aqui hoje, tem um dedo da Aline para não falar um braço, né? Porque eu conheci a Aline, eu comecei a namorar a Aline em 2017. E ela falava que já queria ter um negócio. E eu tava no banco, falei, cara, tô custando aqui fazer as coisas no banco, vou ter um negócio. Ah, não sei não. Mas enfim, fui na dela. E aí, enfim. Mas eu quero ver, e você? O que te motivou? Acho que teve um ponto que é muito similar ao que você falou, a questão, né, da maternidade. Mas antes de entrar de fato nesse ponto, o que me motivou, assim, eu estava num local onde eu já tinha obtido uma certa posição e eu não via perspectiva ali de crescimento, né? Então, naquele lugar eu tinha enxergado que talvez eu chego ali no teto. Haveria outras oportunidades dentro dessa instituição que eu trabalhava? Sim, mas quando eu entendi que não estou aprendendo algo novo aqui onde eu estou, eu comecei a olhar para fora e enxergar o que poderia ter ali de oportunidade que eu pudesse também me desenvolver, né? Além do que eu já havia me desenvolvido. Então, em 2016, eu comecei ali uma trajetória na questão do desenvolvimento pessoal, muito para poder aplicar na função que eu estava naquele momento, né? No cargo que eu estava naquele momento. E daí em diante eu comecei a enxergar outras perspectivas, outras oportunidades. Que foi aí que eu te conheci, né? Nós começamos a namorar em 2017 e naquele momento eu já entendia que talvez o empreender, o ter um negócio, seria algo que poderia sim me desenvolver. Porque eu acredito que quando você está empreendendo, a responsabilidade é toda sua. Então, naturalmente, você tem que, de fato, aprender muito mais e buscar se desenvolver muito mais do que, talvez, na posição como um CLT. Não que, se você estiver no CLT, você não vai buscar se desenvolver, né? Vai sim. Mas, no meu caso, para minha estratégia, eu enxerguei dessa forma, né? E um outro ponto que pesou também é que a minha jornada de trabalho, naquela época, eu trabalhava em horário comercial, como uma função de coordenação, mas no outro período noturno eu dava aula. Então, eu praticamente ficava o dia inteiro trabalhando, né? Das 8 às 11 da noite, literalmente, né? E até 10h40 naquela época, se eu não me engano, a aula. Então, eu comecei também a perceber que, se eu mantiver esse ritmo, numa futura maternidade, como é que seria? Então, eu já comecei ali a fazer alguns movimentos para ter um tempo maior para mim. Então, a primeira coisa foi me desligar das aulas noturnas e depois a gente teve ali a oportunidade, de fato, de abrir a Penido e eu migrar também no horário comercial aqui, vindo para Penido. Então, acho que o que mais me motivou foi isso, a questão do poder se desenvolver muito mais, precisar adquirir outras habilidades, aprender outras coisas. Então, como empreendedora, né, sócia aqui na Penido, eu aprendi coisas que jamais eu teria a necessidade de aprender se eu estivesse na minha função que eu estava anteriormente, né? Porque quando você tem uma empresa, são várias áreas que você precisa ali, no mínimo, ter uma noção. E eu sempre tive essa questão de, para eu poder direcionar um colaborador, eu ser uma líder, eu preciso entender o mínimo ali do que acontece num determinado processo, em determinada área. Então, eu sempre fui muito de aprender a fazer, para depois eu também saber exatamente como direcionar, como cobrar, né? Então, como empreendedor, você acaba ali tendo a oportunidade de aprender muita coisa. Sim. Então, é isso. Mas, se a gente for pensar, é muito parecido o que nos motivou, né? E a gente, antes da gente dar um passo, né? Pra gente falar assim, o que a gente vai fazer? Porque a gente não sabia o que a gente queria abrir, né? A gente pensou em diversas coisas, mas nada encaixava, assim, não parecia tátil, né? E aí, a gente, dois loucos, a gente comprou uma imersão, que era de marketing, né? E nessa imersão a gente foi apresentado
para um grupo, né, de empresários que tinham algumas formações para empresários. E os dois, CLTzão, todo alegrão, pum, entrou. Compramos, né? Na época era uma bala, uma grana assim, bastante relevante. E aí a gente foi para isso sem ter nenhum negócio. Eu falei, cara, foi a melhor experiência que a gente teve. Porque eu falei, opa, peraí. A gente foi vendo, isso aqui é legal, nossa, aprendi uma coisa nova. E foi quando você, né, tinha uma parte desse treinamento, desse grupo de treinamentos que era a parte de finanças para empresas, né? Eu bati o olho naquilo e falei, cara, isso aqui para mim é muito fácil. Isso aqui eu domino. E aí foi quando eu tomei a decisão. Isso era agosto de 2019. Né? E aí eu falei, não, eu vou pedir a minha demissão. Aí... E isso que nós iniciamos, né, nesse processo com essas formações com empresários em janeiro desse ano, né? Foi 2019? Foi janeiro de 2019? Foi, porque a gente foi nessa imersão de marketing em dezembro, se eu não me engano. Nós compramos e foi isso mesmo. 2019 iniciou. E eu já falava para você, né? Vai dar consultoria, né? Vai dar consultoria. E você, não, naquele momento não... É que ficava meio assim, não sei se é isso e tal. Você sempre falou, né? Baseado naquilo que eu compartilhava do banco. Porque as pessoas chegavam no banco, tinham muita dificuldade com coisas muito básicas, né? Mas ele era muito bom em outras coisas. Talvez em criar um produto, na maneira que ele entregava o produto para o cliente, na maneira com que ele se vendia, ele era muito astuto. Ele era bom em diversas coisas, mas tinha coisa que ele derrapava muito. Então, eu até recebi algumas reclamações, né, da minha gestora, que eu conversava muito com o cliente. Que eu dava muito tempo para ele, eu dedicava muito tempo ouvindo o cliente e orientando coisas que não eram lucrativas para o banco. Ou seja, eu estava ali para... O cliente tem um problema com o banco, eu resolvo. O cliente quer comprar um produto do banco, eu vendo. E não para, digamos assim, dar uma consultoria. Né? Entendeu? E aí, foi um dia que eu dei uma consultoria para uma pizzaria que eu falei, cara, eu cheguei e contei para você, tive uma ideia, falei isso assim, assim, assim. Aí você já bateu o olho e falou, Bruno, vai dar consultoria. E eu, não, imagina, eu dar consultoria. Não, eu não tenho esse know-how todo aí não. E aí, foi quando eu fui nessa imersão de financeiro para empresários que eu bati o olho e falei, cara do céu. E tinha umas coisas que eram tão básicas, e tinha gente assim, batendo palma, gritando, mas aí que porque era básico para mim. Exatamente. Que era básico para mim. E eu falei, não, nós vamos iniciar. E aí, eu falei, tá, como é que eu vou fazer agora? Eu vou pedir demissão do banco, como é que eu vou iniciar esse negócio? Né? Eu acho que o ponto principal foi eu ser muito franco com a minha gestão, na onde eu estava. E assim, tem uma regra para mim que é muito importante. Pela porta que eu entro, pela porta que eu saio. Então, ou seja, eu tenho a política de portas abertas. Eu nunca vou entrar em algum lugar para prejudicar ninguém. Porque da mesma porta que eu entro é a mesma porta que eu espero sair, se eu sair. E aí, então eu cheguei para ela, abri muito claro, falei, eu vou trabalhar até dia tal. Isso passou agosto, ela estava de férias, então ela voltou em setembro. Em setembro eu falei, eu vou ficar somente mais esse mês, vou deixar tudo organizado aqui, a carteira, quem for assumir e tal, vou deixar os clientes mais avisados possíveis para não ter nenhum atrito. Né? Você cumpriu ali o aviso prévio, né? Os 30 dias. Eu tive a dispensa de aviso, mas eu falei, dia tal, daqui em diante eu já não trabalho mais. E aí, o que aconteceu? Foi um mês muito legal e eu usei uma estratégia. Falei, eu notifiquei todos os meus clientes. Todo cliente sentava comigo, falava, eu estou encerrando minha carreira bancária, assim, mas você vai continuar sendo muito bem atendido. Então, espero que você tenha muito sucesso, agradeço pelo seu relacionamento e tal. E o pessoal, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar consultoria para empresas e tal, na parte financeira. E algum desses clientes falaram assim, quando você for iniciar, você me visita para a gente bater um papo? E foi aí que eu consegui os meus primeiros clientes. E aí eu encerrei a minha carreira bancária e na primeira semana que eu já estava no meu negócio, eu visitei esses clientes e passei uma proposta, né? E ali iniciei. Se você falar assim, hoje eu olho, né? Falo, caraca, como eu era corajoso.
como eu fui corajoso, porque eu olho para o conhecimento que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tinha naquela época, eu falo, cara do céu, como eu era ruim. Mas na verdade, esse é justamente o processo, né, do empreender. Você sempre melhora. Você começa com uma visão, conforme você vai colocando em prática. Já se diz, a prática quanto mais você faz, melhor você fica. Então isso é natural em qualquer profissão. Né? E aí eu olhei para isso e começou a engajar, né? Então, na época, né, a gente se casou em 2018, então já estávamos juntos, né, casados, morando no mesmo teto. E aí eu fui primeiro, né, e você continuou como CLT e eu pulei o pé para fora do CLT, iniciei o negócio, deu certo, né? Até fiquei bem surpreso, falei, cara, eu já vendi isso tudo. Então, falei, alguma coisa tá certa, né? E aí, o que facilitou também para a gente ter tomar essa decisão? A gente já tinha uma segurança financeira, né? A gente tinha uma reserva ali que nos protegeria, né? Então, falou, aqui tá tranquilo. E tinha você também, né? Você estava lá empregada, qualquer coisa, ali segura o reg, né? E aí foi quando, no próximo ano, a gente participou de um outro treinamento e que foi marcante para você. Mas eu prefiro deixar você falar, você contar. Na verdade, eu tinha, né, essa intenção de empreender, mas eu ainda tinha muitas crenças que me travavam, né? E crenças e questões muito pessoais também, né? E quando nós fomos nessa outra imersão, eu acabei trabalhando muito isso e desbloqueando, né? Virando algumas chaves, no qual, acho que naquele mês mesmo, você já havia falado, né? Olha, preciso de você na Penido, né? Então, a hora que você estiver pronta, eu quero que você venha. E aí eu trabalhei isso em mim, essas crenças, né? E, enfim, essas coisas mais pessoais, que envolve muito... quando a gente... eu fui criada na questão de você estudar, conseguir um bom trabalho, e aí você vai se aposentar naquele trabalho, né? Então, você quebrar esse ciclo é algo que é desafiador. Você precisa ter muita coragem, porque você está num local que você tem muita segurança, que você já ganha bem, e você vai abrir mão de tudo isso para ir pro novo, para algo que você não sabe de fato que vai acontecer, né? Então, nessa imersão, consegui ali trabalhar algumas coisas internamente e já, em sequência, também fiz o meu desligamento daí da instituição que eu estava, né? Então... e logo vim também trabalhar na Penido com você, né? Foi muito interessante, porque assim, as pessoas falam, vocês são casados? Sim, nós somos casados, a gente trabalha junto, né? Fala assim, é tudo perfeito? Não. Desculpa, não é. E eu não vou vender isso para vocês, de casal perfeito. Mas a gente se entende muito bem. A gente sabe as dificuldades que o outro tem, a gente sempre está expondo o que um espera do outro, né? Eu digo assim, eu sou executor e a Aline é muito de planejar, né? E ela também executa bastante, mas toda a parte mais organizada é a Aline. E eu já sou muito fazedor. Então eu falo, a gente é a junção perfeita. Aquilo que, para mim, né, eu tenho não tão elevado, né, a competência em você é elevado. Naquilo que em você talvez não é muito elevado, em mim é. Então, tanto é que na parte comercial, né, de vender de fato, é o pai aqui, né? Então, não que para mim seja um problema, né? Mas a gente sabe bem o que é as sombras de um e do outro. Sim. A gente, de fato, compreende quais são as habilidades que cada um tem. Sim. Né? E a gente se complementa nisso e um vai ajudando o outro também a ir melhorando ou desenvolvendo outras habilidades. Isso que é muito legal. Como você falou, nós somos casados, mas também sabemos separar muito bem o que é o trabalho e o que é a vida pessoal. A gente não deixa que uma coisa interfira na outra. Não que dentro do nosso horário de lazer, às vezes a gente não faça algum comentário, a gente não fale sobre algo que é relacionado ao trabalho. Isso acontece, mas
não acontece vindo como uma carga, é algo que vem naturalmente e não são cobranças também, né? Vez ou outra talvez seja, mas... Mas... Tem dia que é durante a semana, à noite... Não, né? É raro acontecer, né? De ter cobranças pesadas em horário que é de lazer, que é do relacionamento. Então, acho que isso também é muito interessante, né? Essa parceria que a gente tem, essa sociedade que a gente tem na empresa, realmente se complementa. E, na verdade, se complementa na vida pessoal também, né? Porque o que é a minha habilidade nas questões de afazeres do relacionamento é o que você... Eu sei fazer aquilo e você sabe fazer outras coisas, né? E a gente também se complementa nesse âmbito pessoal. E foi até posso dizer que a gente vive hoje é um constante aprendizado, né? Porque a gente tá junto desde 2017, nos casamos em 2018, mas eu tô sempre descobrindo coisas sobre você. Opa, cara, isso aqui é legal, ela tem uma predisposição para isso, ou seja, se ela investir nisso, acho que vai ser melhor para ela. Assim como recebo muito feedback de você também, Bruno, isso não tá legal. A gente precisa mexer nisso. Isso aqui está mediano e você não é um cara mediano, então vamos embora mudar. Eu falo, tem dia que a cobrança aqui é pesada, mas tudo pensando no bem, né? Porque a gente isso aqui é nosso, né? Exatamente. Então, o zelo, o cuidado. E quando, até compartilhar aqui para vocês, quando a Aline pediu demissão, porque eu que estimulei ela também, olha, vem que eu preciso. Porque eu entendi que, por mais que eu falasse sobre financeiro, em toda conversa que eu tinha com o empresário, ele tinha uma dificuldade com pessoas. Então, ele tinha uma dificuldade com o funcionário, ele tinha dificuldade para contratar, ele tinha dificuldade para gerenciar, ele tinha dificuldade, sabe? E eu falei, Aline, você é uma pessoa que tem tanta experiência nisso, porque onde você atua, você lidera pessoas, você faz gestão de pessoas na prática, não é teoria, é prática. Vem para cá que as pessoas precisam disso, os empresários precisam disso, né? E é uma das coisas que eu falo. A gente vai falar, né, para quem quer fazer essa transição, como é que começa, né? Como é que você vai, né? A gente vai entrar nisso também. E naquele momento chega um potencial muito grande em você. Então eu confesso, quando eu trouxe você, eu não tinha porte para poder pagar você. Você investiu na Penido, né? Então, até a gente não tem nem muita criatividade, né? Penido Consultoria. Para quem não sabe, meu nome é Bruno Penido, né? Então, ou seja, é o meu sobrenome. Olha que criativo. Então, e aí você acabou investindo, acreditando na Penido, né? Só que você pediu a demissão em janeiro, e em fevereiro você saiu e você começou a trabalhar. A gente começou a trabalhar junto, né? E aí, isso em 2020. Março de 2020, tem então uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia viver, que era a pandemia. E eu vou falar uma coisa para vocês. A pandemia machucou muito, muito, mas eu aprendi muita coisa com ela. O que eu falei, eu tinha um peso muito grande que eu falava assim, cara, eu tirei minha esposa de um trabalho que ela ralou para caramba para construir aquela carreira. A gente sempre ganhou bem, né, os dois. Tirei ela de lá para colocar nessa insegurança toda aqui. Meu Deus, acabei com a vida dela, ai meu Deus, não sei o quê. E isso me dava uma força, falei assim, não, eu preciso fazer dar certo. Isso aqui tem que dar certo. Isso aqui vai dar certo. Então, tinha mês que, cara do céu, se eu falar para vocês aqui quanto foi o faturamento, vocês vão dar risada, não vou nem falar. Mas eu falei, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, por isso que eu falo, nessa hora, a reserva financeira, a proteção financeira fez a função dela, porque a gente não passou necessidade nenhuma, a gente não correu risco, assim, a gente, digamos assim, enxugamos bastante, né? Mas não passamos necessidade de nada, graças a Deus, protegeu a gente, cumpriu a função dela e até teve oportunidade para a gente ganhar dinheiro também. Sim. Então foi para mim a pandemia foi sofrida, mas me ensinou muito.
E eu tinha uma cobrança muito grande, que eu falei, isso aqui tem que fazer dar certo, porque, cara, eu trouxe uma pessoa que está confiando muito em mim, então eu não posso pisar na bola com ela. E é interessante, né, isso que você falou. Quando a gente faz uma transição de carreira, seja você, de fato, fazendo a transição de uma área para outra, ou você migrando do CLT para o empreendedorismo, é muito importante você se preparar, né? E não simplesmente você dar a louca e fazer sem pensar. Então, nós tínhamos essa questão da reserva financeira, nós tínhamos também já passado ao longo desde quando a gente se conheceu, né, e começamos a namorar, durante todos esses anos a gente sempre fez formações de desenvolvimento pessoal, Muitas. Formações relacionadas à empresa. Então, se preparar dessa forma, se preparar inclusive mentalmente é muito importante, porque é desafiador. Você vai sair de uma zona de conforto, porque quando você está no CLT, você tem a garantia de que o seu salário vai cair ali todos os meses. Então, você vai para algo que você não tem garantia de nada mesmo, né? Então, você teve essa cobrança, né, durante a pandemia, mas eu tinha também a clareza de que eu estava saindo de uma situação e indo para uma outra que poderia acontecer de tudo. Talvez poderia ter dado errado também. Então, até mesmo nesse sentido, a gente já tinha que estar se preparado mentalmente. Porque se desse errado, o que eu vou fazer? Tinha que ter outras estratégias. Tudo bem que na época não tinha outras estratégias. O foco era a empresa, né? E mesmo tendo toda essa preparação de ter participado de várias questões de desenvolvimento pessoal, quando veio a pandemia, para mim foi também muito chocante. Porque a sensação que eu tinha é que eu havia ali dado muitos passos para trás em relação a posição que eu estava. Então, eu dei vários passos para trás para depois ir novamente subindo cada degrau. Porém, a diferença foi que a velocidade que eu subi esses degraus foi muito mais rápido do que o que eu demorei. Fazia 10 anos que eu já trabalhava na área, né? Então, é como se eu tivesse voltado lá no primeiro ano e começado. Só que hoje nós vamos fazer esse ano 5 anos de empresa e a velocidade foi muito maior. A gente, se comparado quando eu estava na CLT, hoje é totalmente diferente, né? Não, mudou muito. Então, a pessoa ela precisa se preparar mentalmente para fazer uma transição dessa, porque exige primeiro a coragem de você sair da sua zona de conforto, abrir mão de algo, e depois vão ter diversos desafios. Desafios que às vezes é você não acreditando em você não acreditando no seu potencial. E aí é uma briga de você com você, é um desenvolvimento, né, só seu ali, que só você sabe o que passa na sua cabeça, para você ir transpondo ali as barreiras que tem. Já existem os desafios de mercado, enfim, mas também tem os seus desafios pessoais, né? Você com você, o que você acredita, o que você, de fato, entende que é capaz de fazer. Eu posso falar que na pandemia, essa cobrança que eu tinha não era de arrependimento, mas era de falar, cara, tem que dar certo, isso aqui eu vou dar um jeito. E sim, tem um grande aprendizado, eu vou deixar os aprendizados para o final, acho que é melhor. Então, quando eu olhei para tudo aquilo que estava acontecendo, né, eu comecei a investir em autoconhecimento em 2015. Por quê? Porque um grupo de amigos, inclusive o João, o Seber e o Sandro, né? Se vocês estiverem assistindo, valeu, cara, vocês são top. Me chamaram quando eu era funcionário do banco para uma parceria em uma empresa de cosméticos. E eu entrei nessa, aprendi muita coisa e eu senti necessidade de me desenvolver. Fui procurar programação neurolinguística. Eu estava aberto para ela e por acaso ela chegou até mim através de uma cliente do banco, me convidou, que é a Aninha. E eu fui fazer esse treinamento com base de programação neurolinguística. E foi incrível. E, assim, transformou minha vida.
E dali em diante eu não parei mais de investir, porque eu nunca tinha feito nada nesse sentido, nunca tinha investido nada. Então eu investi em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Todos os anos a gente sempre está investindo em alguma coisa. Né? Se a gente for falar todas as formações, é até legal depois, acho que a gente tem aqui, a gente tem uma caixinha cheia de crachá. Então tem curso a dar com pau, né? E não é só o ato, não só pela quantidade, mas pela qualidade. A gente sempre preza em estar no meio de pessoas tops, tá entre os bons, né? E tá em conhecimento relevante. Então toda essa bagagem que a gente foi investindo, né? Trouxe mais segurança para mim também de falar assim, cara, vai dar certo isso aqui, a gente vai conseguir. E logicamente, não é só querer, você tem que fazer também, Sim. Você tem que se movimentar, né? E aí que eu entro na parte, né? Tudo aquilo que você faz de bom volta em algum momento para você. Tudo que você faz de bom em algum momento volta para você. No banco, quantas vezes eu fiz muito mais do que eu fui pago? Muito. Quantas vezes eu excedia aquilo que o banco esperava de mim ou o que o banco me pagava, a remuneração. A pessoa fala, mas para, você está se matando. Eu considero que o CLT ele é uma maneira de você fazer um MBA avançado e você sendo pago. É como se fosse uma bolsa de estudos remunerada. Porque você entra em um negócio, você aprende coisas e quando você sai, você deixa o cargo, mas todo o conhecimento você leva. Então, esses 11 anos de banco, eu aprendi muita coisa. Mas muita coisa mesmo, inclusive que hoje que dá uma bagagem tremenda para poder atender os clientes que a gente tem. Né? Isso foi extremamente relevante para mim. Então, tem gente que fala assim, a empresa não me paga para isso. Cara, se você vai aprender alguma coisa ali, se dedica, vai, mete a cara, sabe? Hoje tem um, digamos assim, eu sei que tem empresários e empresários, mas tem uma classe muito mimimi, sabe? Nem, não quer nada. E fica falando, não, porque isso aqui é abuso, ai, não sei o quê. Eu falo claramente aqui, abertamente. Quando eu era estagiário, eu trabalhava muito mais do que 6 horas. Quando eu era estagiário ainda, teve uma vez que final de semana, eu fui queimar papel no banco. Eu não vou nem comentar, porque quando eu era estagiário, nem era 6 horas por dia. Então, era 8 horas, Estagiário naquela época trabalhava 8 horas. Entendeu? Eu comecei no banco, eu tinha 18 anos. Não que eu seja velha, tá? Não, a gente é novinho ainda, né? Então, eu falo, você sempre pode extrair coisas boas, mas você tem que entregar primeiro e não querer receber. É que nem uma conta corrente. Primeiro você tem que depositar nela para depois você sacar. Então, para mim, isso foi extremamente relevante. Por que as pessoas confiaram em mim? Por que as pessoas me deram a oportunidade? Sendo que eu nunca tinha sido um consultor profissionalmente. Nunca tinha dado um treinamento. Nunca tinha dado uma mentoria. Como é que essas pessoas aceitaram, então? Porque alguma coisa eu fiz por elas. Porque alguma coisa gerou valor. Então, eu falo, o que fica, as pessoas vão esquecer seu nome. Mas elas nunca vão se esquecer de como você as fez se sentir. Se você fez alguém sofrer, se você maltrata alguém e tal, essa pessoa não vai te esquecer, mas não com boas memórias. Mas se você é uma pessoa que entrega excelência, você é uma pessoa que está sempre buscando entregar o melhor, cara, você vai ser lembrado. Não semear não é garantia de colheita, mas não semear é você ter a certeza que você não vai colher nada. Então, na minha vida, eu sempre busquei semear. E eu semeei com essas pessoas, semeei em você também, e sempre voltou coisa boa. E foi um dos grandes ganhos da pandemia, foi que a pandemia foi um choque muito rápido, né? Parou muito rápido, mas dali a pouco já estava acelerando muito. Então foi quando virou o ano de 2020, a gente até fez uma viagem muito, muito legal, a gente já falou isso em um outro programa. Foi em 2021, a gente começou uma fase totalmente nova, que eu falei, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas para chegar nessa fase, eu tive que aceitar toda a bucha para trás de 2020, toda a dificuldade, todo o arranjo, todo o esforço, e em 2021 a coisa começou a ficar muito leve. Muito leve que eu digo, muito mais fácil do que foi em 2020.
Então, ou seja, aquilo que é seu desafio hoje, ele se torna mais leve com o passar do tempo, conforme você vai entregando, você vai realizando. Então, ou seja, o caminho de desenvolvimento ele não vai ser fácil, mas quanto mais você desenvolve, mais fácil as coisas ficam. Então, hoje eu falo, parece que eu tenho sorte, mas eu me preparei para ter sorte. E continua se preparando, né? Sim. Essa é a trajetória. E está muito alinhado com o que eu te falei lá no início, que foi um dos motivos de eu ter ali decidido vir para a questão de empreender, né? Porque você sempre vai estar se desenvolvendo, vai precisar sempre buscar se desenvolver e transpor ali obstáculos que você muitas vezes jamais imagina que você vai conseguir transpor. Então isso é fantástico, a questão do empreender. Eu só também quero fazer um adendo, porque assim, quando você fala em empreender, uma das primeiras coisas que eu penso e que é fundamental para uma empresa é vender. Sim. Então, se você quer empreender, você precisa ter essa habilidade. Se eu fosse empreender sozinha, talvez eu não teria empreendido, porque eu não tenho essa habilidade. Não é natural da Aline, né? Mas isso tem no Bruno. Então, facilitou muito essa decisão de empreender, porque se eu não tinha habilidade, tinha alguém que estava do lado que de fato tinha. Então, para quem, aí já dizendo, para quem quer, né, empreender, talvez está nesse momento de vai fazer transição ou não, olhe com carinho para essa habilidade de saber vender, porque se você não vender, aí você de fato não vai conseguir dar continuidade no seu negócio. Então, você tem que também saber identificar as habilidades que você tem, o que é necessário para que a coisa de fato funcione. E se você não tem, será que alguém que vai estar do seu lado tem? Ou não tem ninguém? Então você vai precisar desenvolver e se preparar para isso, né? Sim. Eu falo assim, empreender é você comprar risco. Né? Então, ou seja, mas é muito mais arriscado do que ser carteira assinada. Sim, mas consequentemente também você tem uma possibilidade de receber muito mais. E quando eu digo receber, não é só dinheiro. Tá? Hoje eu acho que além do dinheiro, que eu gosto muito, tem uma coisa que para mim é vital, é poder de escolha. Porque enquanto você está dentro de um sistema em que não é seu, você vai seguir as regras daquilo. Hoje a gente tem as nossas regras, a gente tem a nossa cultura. Então, hoje a gente vive dentro da cultura. E é uma coisa que eu gosto. A cultura da nossa empresa, eu gosto. Tem coisa a melhorar? Claro que tem. A gente está em um processo de desenvolvimento. A gente é um neném ainda, né? A gente está desde 2019 apenas. Mas esse poder, acho que foi um dos maiores ganhos para mim, que eu considero de você. Cara, isso aqui é a minha cara. Isso aqui tem o meu toque. Tem o nosso toque, no caso, né? Que também você chegou, mudou muito. Inclusive, você profissionalizou muito mais a nossa empresa. Né? Como a sua capacidade era de gerir pessoas, de planejamento e tal, você trouxe um know-how muito grande para a gente que, antes da gente aplicar com qualquer empresa, a gente aplicou com a gente. Então, organizou muito bem. E como estava no início, estava fácil. Então, dali a gente começou. Cara, aonde a gente quer atingir? Porque eu estava na execução, ó. Vendendo consultoria, entregando ali, buscando mais clientes. Eu, não. O que a gente quer? Onde a gente vai chegar? E até a gente tem algumas metas ali, né, que a gente já atingiu, né, que era de longo prazo. Tem outras que são mais ambiciosas, mas que estão bem mais próximas. Sim. A gente olhava lá atrás, cara, isso vai ser muito Sim. difícil. Hoje está muito perto, está muito próximo. E isso é um ponto que é muito importante, né? Se você está num momento de transição, você está para iniciar o negócio, de fato, coloque no papel o que vão ser suas metas, o que você quer atingir, o que você quer conquistar. Porque você precisa sempre olhar aquilo, porque isso vai te motivar também a dar continuidade. Porque se não, no primeiro obstáculo, talvez você pense em, não, isso não é para mim. Não vou continuar. E no primeiro, no segundo ano, não é gostosinho. Não. Nem sempre é gostosinho. Pode ser que para um ou outro seja. Mas tem muitos desafios.
Então, é muito fácil você vir na sua mente a questão de, não, isso não é para mim, não, é muito difícil, vou voltar para o CLT, vou voltar para o mercado de trabalho. Então, você ter as metas, você saber o porquê você está fazendo aquilo, porquê que você está se desafiando a ter ali uma empresa, é algo também que vai te motivar a continuar quando vier ali algum desafio, né? E até mesmo para quem já tem empresa, acontece o mesmo. A gente sabe que quase 80% das empresas ali, elas morrem nos primeiros 5 anos. Sim, estatística. Por quê? Porque também não tem a visão de longo prazo, aonde aquela empresa vai de fato chegar, né? Então, se você tem um negócio, é importante que você pare e pense. E não fique apenas no operacional ali, no fazer. Você precisa estar tanto no tático quanto também no estratégico na sua empresa. Sim, inclusive, até tem um post nosso lá no Instagram. Você que não segue a gente no Instagram ainda. Não tem ainda. Você que não segue a gente no Instagram ainda, dá um pulo lá. Então, assim, é muito importante ter isso, a clareza de onde a empresa vai chegar, até mesmo para você saber o que você vai fazer de investimento para a sua empresa, qual é o resultado, o retorno que você espera daquele investimento. Porque se você não tem essa clareza, fica muito difícil você saber o que vai acontecer no futuro. Você não está construindo, você está esperando o que aconteça. O que acontecer é o que aconteceu. Agora que você tem a clareza, você vai, de fato, construindo. E é real. 2020 nós fizemos o primeiro plano de negócio da Penido. Todos os anos nós fazemos e é nítido o que a gente vem batendo de meta. Às vezes a gente ultrapassa a meta e a gente tem a visão de longo prazo. Então isso dá um gás, isso gera também as cobranças para que a gente faça. Porque quando você tem a sua empresa, você falou, as regras são suas, né? O sistema ali é seu. É muito fácil também de você se distrair. Então, às vezes, você vai dedicar seu tempo para coisas que não para você estar dedicando. Então, você tem que tomar também esse cuidado para não desperdiçar o seu tempo simplesmente porque você tem aquela sensação de que você tem a liberdade agora de fazer... Empreender não significa ter liberdade. Não. Muitas vezes é ao contrário. Muitas vezes... O dono da empresa precisa estar 100% lá, porque talvez ainda não está estruturado todo o processo, às vezes não tem a equipe alinhada certinho. Então, você sim tem que tomar muito cuidado com o direcionamento do seu tempo, porque esse é o ativo mais valioso de quem está empreendendo, é o tempo. E eu entro num outro aspecto, Aline, que assim, a pessoa talvez fale, mas eu devo sair da CLT para ir empreender? Cara... Se você deve ou não... Não, mas eu digo que não para você empreender, você não precisa sair do CLT. Você pode também empreender dentro da empresa que você está. Eu não tinha essa visão quando eu estava na CLT. Mas você tem a oportunidade de tudo que um empresário, um empreendedor tem que desenvolver para o negócio, de você também desenvolver no seu setor. Então, não precisa a empresa te trazer pronto um processo. Você pode aprimorar os processos da empresa, você pode buscar melhorar. Isso é também empreender na empresa. Você vai estar ajudando a empresa que você está trabalhando. E esse talvez é um erro que as pessoas que estão no CLT, inclusive eu, na época que estava em CLT, não tinha essa clareza, não enxergava isso, de achar que não, é só o que vem. Vou fazer que manda. A maneira com que é. Não, você tem a oportunidade. Eu não sabia que era esse termo, né? Você melhorar o processo, você vai também estar empreendendo dentro da empresa. Apesar de eu ser ali responsável no setor, eu fazer as melhorias, eu não enxergava dessa forma que eu estava empreendendo. Enxergava que eu estava fazendo porque fazia parte das minhas responsabilidades e porque eu queria também. Então, mas quem está no CLT pode ter esse olhar empreendedor de gerar outros resultados para a empresa. De vestir que a camisa está. como dono, Exatamente, como se a empresa fosse dele e exatamente. assim fizer. Eu falo, você não vai perder. Nunca. Não perde. Nunca. Você vai trazer, você vai adquirir conhecimento. E aí pode ser que aconteça uma outra situação. Eu estou desenvolvendo tanto dentro dessa empresa que eu estou, que talvez em algum momento vai gerar o gatilho de eu sair dessa empresa. E, de fato, abrir o meu negócio. E aí tá tudo bem.
E é importante a gente falar aqui, tá tudo bem tanto para a pessoa que toma essa decisão, e o empresário também tem que ter essa visão de que tá tudo bem. Porque eu tenho essa visão de que a empresa é um local que, de fato, você tem oportunidade de desenvolver outras pessoas. E você vai impactar a vida de outras pessoas. Então, que coisa mais gratificante você saber que alguém que esteve ali na sua empresa, ela prosperou a ponto de ela abrir o próprio negócio e, às vezes, se tornar também um parceiro da sua empresa. Talvez ele não vai ser concorrente, talvez ele vai abrir uma empresa similar ou igual à sua, mas não quer dizer que ele vai ser um concorrente, né? Muitas vezes ele vai ser seu parceiro. Você vai criar ali uma conexão, laços nesse sentido. Mas aí nesse ponto, Aline, eu quero pensar assim, o cara que vai empreender, se ele está empreendendo por ganância, cara, ele vai tomar na cachola. Eu acho que assim, você pode ter ambição, né? Agora a ganância, talvez você está vendo o que que a empresa onde você trabalha tem. Nossa, eu quero isso para mim. Cara, legal. Só que não queira tirar o que ela tem. Queira construir a partir do conhecimento. Então, a gente pegou toda a nossa bagagem que a gente tinha até ali e falou, agora, daqui a gente vai colocar dentro da Penido. Então, e foi tudo bem. Quantas coisas você aprendeu aonde você estava? Quantas coisas eu aprendi aonde eu estava? E foi muito bom. E eu sou muito grata. Existe uma gratidão, porque foi uma história que foi construída. Então, faz parte da minha vida, né? Então, o que cabe a mim é ser grata. E, às vezes, muitas pessoas saem do emprego que elas estão e não são gratas, né? Pelo que elas viveram ou passaram naquele local. Sim. E o empresário, né, que tá vendo o funcionário dele sair para abrir o próprio negócio, cara, aí ele vai falar assim, puxa, mas investi em você, agora você vai me deixar. Olha, não investir em pessoas não é garantia que ela vai ficar com você para sempre, né? Elas podem sair. Agora, pior é quando você não investe na pessoa, a pessoa não se desenvolve e ela fica com você pro resto da vida. Então é melhor você ter uma pessoa que, mas ela vai ficar comigo 2 anos, vai ficar comigo 5 anos. A vida, como ela é. A gente está numa fase, tá vendo uma geração que, cara, se deixar troca de emprego todo ano. Não é que nem antigamente, que era normal uma pessoa trabalhar 15 anos, 20 anos, 40 anos em uma empresa. Seu pai trabalhou numa única empresa durante 25 anos. E saiu de lá, eles não queriam que ele saísse. Falou, eu preciso sair. Eu quero descansar. Então, ou seja, ele sempre cumpriu muito bem o papel dele, o acordo, sempre fez mais do que ele devia, ou seja, sempre estava muito disposto, fez o bem. Então, falou, cara, a gente vai sentir sua falta. Então, isso para mim tem muito valor. Se ninguém está sentindo a sua falta, cara, porque você não agregava. Então, sim, durante um bom tempo recebi mensagens de clientes agradecendo. Cara, nossa, você está fazendo uma falta. Tinha uns que vinham para fazer algumas reclamações. Falei, cara, dá uma chance, né? Calma, é uma transição. Não precisa chutar o balde, né? Então, eu acredito nisso. Então, o empresário ele também tem que ter essa mentalidade que se alguém da equipe dele está pensando em crescer, está pensando em se desenvolver, essa pessoa vai agregar na sua empresa. Mas ele vai te deixar? Mas que bom, vai deixar. É uma pessoa que se desenvolveu, ajudou você também a desenvolver o seu negócio e foi tocar a vida dele. Então, eu acho que é uma relação ganha-ganha. Você nunca vai aprisionar ninguém. Mas se o seu negócio não é interessante ao ponto daquela pessoa sentir vontade de ficar na sua empresa, o problema não é dela, o problema é seu. Se você não tem um negócio e retém pessoas, que a pessoa fala, cara, eu quero fazer parte disso, provavelmente você tem um desalinhamento de cultura. Mas hoje esse não é o tema, né? Senão daqui a pouco eu já estou indo para outros rumos. Mas esse passo da pessoa mudar, fazer essa transição de CLT para empreendedor, para empresário, eu acho que a primeira coisa, além dele ter ali a segurança, falar assim, cara, se eu receber R$0, como é que vai ser minha vida? Mas é ele falar assim, o que eu quero entregar para o mercado? O que eu quero fazer? Normalmente, a maneira mais fácil de você iniciar isso de uma maneira investindo
menor capital possível é prestando algum serviço. Então você pega a sua área de conhecimento e faz algum serviço para alguém. E foi o que a gente fez. Então, assim, eu tinha todo um conhecimento de gestão, conhecimento de relacionamento bancário, conhecimento do mercado financeiro. Cheguei num cliente que tinha uma dificuldade, coloquei em prática, ele teve resultados, me recomendou para outras pessoas e assim foi. Então, eu não tive que aportar, fazer uma estrutura incrível, maravilhosa, uma loja, essas coisas. Ah, mas eu quero começar vendendo roupa, eu quero abrir uma loja e tal. Se o seu capital não é tão disponível, ou seja, você não tem tanto para poder fazer, cara, por que você não começa comprando as roupas, tudo certinho, com nota fiscal e tal, abre um MEI ali e começa a vender dentro da sua casa mesmo, você visita as pessoas, você se programa, ó, faz ali Instagram. Hoje tem muita gente que cresceu demais da conta, começando a vender pelo Instagram. Inclusive o Jean, a gente quer inclusive trazer ele aqui. É um cara que o Instagram levou ele para o Brasil inteiro, né? Então hoje tem gente de tudo enquanto é lado que compra dele. Então eu acho que a maneira mais simples de você iniciar, começa pelo básico, começa pelo simples, para depois você trazendo a complexidade, trazendo muita inovação, mas começa de uma maneira simples em que você demande do menor número de capital possível. Funcionou para a gente e eu acho que funcionou para muita gente, muita mesmo. Então é a maneira, o modus operandi. Se hoje zerasse tudo, me tirassem tudo, eu começaria exatamente dessa maneira. O conhecimento eu já tenho, então eu só ia prestar um serviço. Tudo bem. Bom, e o que você também pode trazer de aprendizados e de desafios, então, que você teve ali nesse processo? Bom, eu posso citar, eu acho que o maior aprendizado que eu tive eu já tinha essa questão de sempre entregar mais do que receber, mas digamos assim, você não exigir do tempo. Ou seja, plante, as coisas vêm. Então, você reduzir uns 2 ou 3 níveis a sua ansiedade. Mas eu fiz isso, eu preciso que isso dê certo agora. Tem coisa que não vai ser no seu tempo. Tem coisa que vai amadurecendo com o passar do tempo, né? Foi assim com alguns produtos nossos, alguns serviços aqui que a gente começou a aprender a fazer, implantou, deu certo, os clientes vieram. Então, você tem que ter paciência. Você não pense que um grande aprendizado foi, eu vendi muito rápido, atingi um faturamento alto já de cara, alto que eu digo, para aquele primeiro momento, acabou de nascer a empresa, foi um faturamento alto. Então eu me deslumbrei, opa, achei uma mina. Mas toda a questão, vendi para as low hanging fruits, ou seja, as pessoas mais próximas. Depois eu tenho que atingir outras pessoas, então tem que continuar vendendo, tem que continuar entregando, tem que continuar inovando, tem que formatar o produto, tem que melhorar o produto. Então eu aprendi a ter paciência. Então acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive, ou seja, saber até onde você pode esperar, né? Tem coisa que você não vai esperar nada e se vier bem, né? E tem coisa que você tem que, eu quero que atinja até aqui, eu tenho que ter ações. Então essa paciência foi um dos grandes aprendizados que eu tive. E você? Só complementando, eu acho que é importante quando você fala paciência, realmente você ter paciência, mas você está agindo, como você mencionou. Fica parado não gera nada. Né? Eu sou paciente, estou com paciência, mas estou aqui parada. É otimista, né? Não vai Deus cair faz, no seu né? colo. Não, né? Então você tem concordo. que, de fato, agir. Bom, eu acho que, para mim, os maiores aprendizados que eu tive... Eu tenho mais, tá? Depois você... o primeiro, assim, que eu tive de cara, eu vim de uma área muito técnica, onde o linguajar era muito técnico. Foram 10 anos, né, trabalhando com isso, foi feito mestrado na área. Então, o linguajar era técnico e o meu entendimento era que, para que eu destacasse, realmente a pessoa entendesse que eu tinha conteúdo, que eu sabia do que eu estava falando, eu precisava falar técnico. E quando eu iniciei na Penido, né,
Eu lembro que você sempre falou, aqui a gente precisa ser simples, né? Os clientes, eles precisam entender o que a gente está falando. E no primeiro momento eu falava, não, mas ele é empresário, ele precisa saber, ele precisa saber esse termo técnico, tal. E eu entendi que não. Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado, assim, que, foi na lata. Eu falei, pô, não precisa ter termos técnicos. Você precisa se fazer entender. Sim. Se é um termo... Claro que tem ambientes e ambientes. Então, talvez num outro ambiente você vai falar de uma forma mais técnica. Mas diretamente ali com o empresário que a gente está no dia a dia, não, você precisa, de fato, que a pessoa entenda o que você está falando. E se ela perguntar sobre algo mais técnico, você pode também ensinar. Mas isso foi, assim, para mim, um aprendizado que... E foi muito engraçado, porque foi difícil para mim no início. Eu sei. Porque foram 10 anos e na minha cabeça não entrava. Eu falei, não, mas eu tenho que falar técnico, né? Eu tenho que falar bonito. Na verdade, não. Então, esse foi um aprendizado que, assim, foi muito interessante para mim, né? Eu precisei, de fato, sair da minha zona de conforto em vários aspectos e esse também foi um deles. E é aí que entra a questão de cultura, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é importante dentro de uma empresa, porque a cultura que eu construí a Penido foi de, cara, a gente é simples. Inclusive, dos nossos valores, tem vários valores que a gente tem lá no nosso site, na nossa missão, visão e valores. Um deles é a simplicidade. A simplicidade. Cara, o simples funciona muito bem. Então, a gente vive num país hoje e mesmo o empresário tem um baixo nível de consciência, às vezes tem ali um nível de intelecto, né? Você fala assim, um cara poesia. Não. Ele é ali, pauleira. O cara tá empregando, o cara raça, né? O cara é raçudo, entendeu? Então, você vai falar com ele, às vezes, você conhece programação neurolinguística? Fala, quê? Não sei o que é isso, não. O que é isso, cara? Então, a gente teve, sempre foi um princípio meu de, cara, ser muito simples. Chegar pra ele e falar assim, se eu falo alguma coisa e a pessoa tem que ir no Google pesquisar a palavra, eu tô errado. Então, a maneira com que eu falo é a maneira que uma criança vai entender. Então, eu busco isso hoje. Hoje eu trago alguns termos técnicos, assim, mais técnicos, mais em inglês, inclusive, que são mais comuns, né, falar em inglês, mas eu sempre traduzo para ficar mais simples também, que ninguém aguenta estar numa palestra, às vezes a pessoa está falando termos em inglês e fala assim, que é isso? Que é isso, cara? Nós estamos no Brasil, meu. Mas é engraçado, porque quando a gente fala nessa parte de gestão, né, tanto financeira, gestão de pessoas, gestão de negócios, tem muitos termos em inglês. Demais. Muitos. Turnover, EBITDA. Mas aqui. Na área de gestão de pessoas, hoje está na moda lá falar o onboard. O onboard nada mais é do que a integração que já existia há 10 anos atrás. Tipo isso. Então, eu não sei por que a gente tem essa mania, né, de trazer termos técnicos em inglês ao invés de falar o português, na nossa língua, né? Mas, outro aprendizado, Aline, e, citando aqui, além desse olhar, né, de falar, cara, saber esperar as coisas, reduzir essa ansiedade, e também eu tinha uma expectativa de salário de Prolabore muito ansiosa. Então, equilibra aqui. Até para você que vai iniciar, cara, talvez a sua empresa não vai conseguir te pagar um salário de 10 mil. Salário de 7, um salário de 5. Mas é o começo. Então, pensa que a sua empresa ela vai ser rica. Mas para isso, você tem que transformar ela numa empresa rica para depois ela te deixar. Então, quando a empresa é milionária, você ali não é milionário. Mas quando ela é multimilionária, possivelmente você já vai ter se tornado um milionário. Então, essa paciência foi muito importante para mim. A outra coisa foi trabalhar em equipe, assim, muito mais próxima. Porque como eu era gerente de banco, eu tinha minha autonomia, então eu tinha meu jeito de ser. Eu tinha pessoas ali que estavam comigo, faziam parte do processo, mas para eu ter a minha entrega, eu não precisava dela. E aí, quando veio você, eu passei a ter entregas que você precisava de mim e eu precisava de você. Então, foi extremamente importante a gestão de pessoas. Eu era zero gestão de pessoas. Eu tinha muita comunicação,
Mas gestão de pessoas, eu não me considerava uma pessoa boa e eu não era bom. Hoje eu aprendi muito. Mas pensa só, eu agreguei programação neurolinguística, que é um modelo de comunicação. Agreguei o conhecimento que você tem em relação à gestão de pessoas. Eu peguei, 5% do que você sabe. Isso já, assim, foi um crescimento absurdo para mim. Tanto que em algumas intervenções eu até entro, né? Falo, eu agiria dessa maneira, assim, assim, assim. E você fala, cara, você foi muito assertivo. Então isso foi um feedback legal. Então esse ganho também para mim foi muito incrível. A capacidade de gerir pessoas. Bem. Bom, mais aprendizados ou você quer já falar de desafios? Eu acho que vamos partir para desafio. Vou falar o meu, né? Principalmente lá em 2020, eu acho que o maior desafio foi de você transformar uma ideia em dinheiro. Do tamanho que a gente queria. Que fazer dinheiro a gente fazia, mas a gente não conseguiu ali falar, pô, batemos, já de cara. Não. Teve todo um trabalho. 2021 não. 2021 já foi muito diferente. Já foi um ano que, superou as expectativas. 22 superou, 23 superou, 24 está superando. Então, vem nessa crescente. Mas o maior desafio é você dar conta de tudo. Porque hoje a gente é um time reduzido, nós somos em 3 pessoas, né? Caminhando para a quarta pessoa. Mas, ou seja, tem um monte de função que fica em cima de você, Aline. Tem um monte de função que fica em cima de mim, Bruno. Tem um monte de coisa que a Rebeca que faz. Então, ou seja, a gente sempre tem muita coisa, né? Então, não ser multitarefa, mas ser organizado. Falar, cara, eu preciso entregar isso, tem essa entrega. E não só atender o cliente, não só entregar, não. Tem todo um processo interno que você tem que fazer funcionar. Então, por exemplo, eu sou responsável pela parte financeira nossa, né? Então, eu tenho que te prestar relatório. Todo mês tem que estar lá o nosso resultado, quanto que a gente lucrou, qual foi o nosso fluxo de caixa. Então, não é só simplesmente empreender. Você tem ali responsabilidades, né? Então, eu treinava pessoas, mas eu tive que colocar isso em prática também. Eu tive que, aqui dentro tem que ser muito bem alinhado. Então, acho que foi um grande desafio para mim de ter esse acúmulo de funções. Hoje já está mais fácil. Assim, isso obviamente é um desafio, né? Existe até dados que demonstram que quando é uma empresa pequena, que ela está nascendo, o tempo que o empresário dedica para questões operacionais é quase que 60%, 70% do tempo dedicado para a operação do negócio. Mas tem as áreas táticas e estratégicas. Então, você também tem que ter tempo para isso. Então, ao longo do mês, em alguns momentos, precisa ser dedicado um tempo para isso. Então, quando você fala, né, preciso te passar relatórios financeiro, é justamente porque a gente vai fazer os indicadores e depois analisar e entender, dentro das metas, o que atingiu, o que não atingiu, o que vai ser feito no próximo mês. Então, é todo esse acompanhamento, né? Bom, tem algum outro desafio que você queira também mencionar? Desafio? Eu vou compartilhar um meu, tá? Que é um desafio ainda, tá? Meu mesmo. E eu sei que é devido ao meu perfil também. Uhum. Enquanto o Bruno fala, né, da questão de ter a paciência ali, que as coisas elas vão acontecendo, eu já sou mais acelerada, né? Então, de tempos em tempos, dá um negócio, não, tem que acelerar. Isso é bom, de certa forma, porque pressiona, né? Todo mundo precisa de vez ou outra de ter uma pressão. Mas é um desafio que eu tenho comigo mesmo, né? Porque talvez às vezes não é o momento de colocar a pressão, mas é aquele momento que veio, então é aquele momento que eu coloco a pressão. E às vezes eu quero um resultado rápido, né? Eu não tenho a paciência de entender que não é um processo. Então esse é um desafio meu comigo mesmo e eu sei que é decorrente ao meu perfil. Eu tenho um D elevado, então o D ele é focado em resultado, então o que ele quer ver é o resultado ali, né?
É o D e o de planejamento também, que é elevado, o analítico. Mas é interessante isso, que a gente também sabe, né? Por exemplo, o nosso perfil, então também nós entendemos o porquê de certas situações, de certos desafios que nós temos, e desafios pessoais, né? Isso também é muito importante para quem quer empreender ou quem está empreendendo, entender o seu perfil, porque você vai ter clareza do porquê você está fazendo, da forma que você está fazendo, né? Sim. Até vou te falar uma coisa que eu superei, né? Eu aprendi, vivenciei enquanto a gente está empreendendo. Eu nunca tinha lidado com 6 dígitos. Nunca tinha pegado um número de 6 dígitos. Quando eu passei a lidar isso a primeira vez, foi uma quebra de paradigma muito grande para mim. Então, eu quebrei aqui. A primeira vez que eu entrei numa concessionária para tirar um carro zero, eu entrei depois que eu passei a empreender. Então, assim, teve experiências financeiras que eu achei que foi muito relevante para mim. A mentalidade expandiu muito depois disso. Não é que o carro te faz ser alguém, mas por exemplo, comprar o primeiro imóvel. Eu nunca tinha comprado imóvel. Mas aí eu acredito, Bruno, te cortando, é que seria independente de você estar empreendendo ou não. Porque o que houve foi a mudança da mentalidade financeira. Exatamente. Né? Então, e é engraçado, né? Porque a primeira vez que você foi lá tirar o carro, para você era uma coisa... Eu nem tinha me ligado. E depois você, né, falou, é a primeira vez. Porque eu já tinha. Por isso que eu digo, não é porque você estava empreendendo, é porque você mudou a mentalidade financeira. Sim. Então, independente do empreendedor estar no CLT, se você tem uma mentalidade financeira alinhada, focada em atingir certas metas, você vai, de fato, atingir aquilo. Né? Mas eu falo assim, foi durante o período de... Depois que a gente abriu a empresa, é que eu passei a lidar com números assim. Então, para mim foi um crescimento, entendeu? Mas se eu estivesse fazendo outras coisas, poderia, com certeza. Se eu soubesse o que eu sei hoje, mesmo estando trabalhando, talvez eu teria o mesmo resultado que eu tenho hoje. Sim. Né? Dependendo ali de onde eu estivesse, né? Não é todo lugar que vai pagar o que eu recebo hoje. Mas foi uma quebra de paradigma muito grande para mim. Então, foi, digamos assim, quebrou um limite. Esse limite, ele subiu a régua, né? Você sempre vai assim, você tem um momento em que você tem uma limitação, você chega, tromba nela e volta. Chega nela, tromba nela e volta. Quando você transpõe, você vai até onde tem outro teto. Aí, às vezes, esse teto está aqui. Chega no teto. Bate. Então, hoje, eu estou num teto que está assim. Opa, e agora? Vou bater nele e depois eu vou fazer o quê? Quero passar. Criar outro teto. Então, é como se eu estivesse competindo comigo mesmo. Bem, Aline, eu acho que trouxe bastante coisa aqui. Eu acho que para quem quer empreender, para quem quer iniciar, para quem está pensando se vai ou se não vai, eu acho que já é um caminho. A gente tentou trazer um pouquinho do que a gente fez aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. A gente... bem, o que a gente fez mesmo não é nada extraordinário, mas teve muito amor, muita dedicação, e é uma das coisas que eu deixo para vocês aqui. Independente da situação, de onde vocês estão, do que vocês fazem, do que vocês não fazem, se você faz tudo com muito amor e carinho, eu tenho certeza que boas coisas vão vir para você. Aconteceu comigo, acontece com várias outras pessoas. Então, essa é uma crença minha. Se você quiser também ter essa crença, cara, seja muito bem-vindo. Mas é uma coisa que eu acredito muito. Faça sempre o bem. Se você está disposto a todo dia levantar, a entregar algo pro próximo, entregar muito bem feito, acima daquilo que você é pago, eu acredito que sim, você, em pouco tempo, você vai estar recebendo muito mais do que você faz. Essa é a crença que eu tenho. Muito bem. Bom, Bom, eu também queria só comentar, muito alinhado a isso que você falou. Sempre a gente precisa plantar para depois colher. E uma das coisas que eu aprendi também nesses últimos anos, porque o meu pai hoje ele planta,
né, de fato, e eu acompanho isso, existe o tempo para colheita. Sim. Então você tem que ter essa paciência. E eu comecei a observar muito a questão da natureza. Nós precisamos estar também mais conectados com a natureza, porque a natureza envolve também o plantio. Então você vai plantar, determinado tempo você vai colher. Não vai ser do dia para a noite. Tem coisas que você planta hoje, é daqui a um ano que você vai colher. Tem coisas que talvez você vai plantar aqui nessa terra e nem vai colher. Os seus herdeiros. Exatamente. Então, acho que isso também é um aprendizado que eu tive e que eu também gostaria de compartilhar com o pessoal, para ter essa paciência, plantar e ter a paciência que o momento vai colher. Para poder... Show de bola. Bem, pessoal, então é isso. Só lembrando aqui, toda quinta-feira tem episódio, tá? Muito obrigado por hoje, Aline. Obrigada. Então espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima quinta-feira tem mais. É isso aí. Então, se gostou, dá um like, ativa o sininho e a gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.